Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Guerreiro Tricolor. Eu sou Maurílio. Se você já não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela moral. E vamos falar do jogo do Fluminense agora aí, que venceu o Vitória por 1-0 lá no Barradão. Um jogo que parecia ser tranquilo ali no início do jogo, o Fluminense com mais domínio de bola. Aos 40 segundos, o Lima já gerou um amarelo pro jogador do Vitória que aos 25 foi expulso, né? Aí, consequentemente, o Fluminense ficou melhor na partida com um a mais e chegou até o gol com um belo gol do Hércules. O Cano até falou que foi ele desviou ali, mas pegou do Hércules, né? Foi dado a ele. O Fluminense, em vez de continuar atacando, pressionando para chegar ao segundo ou terceiro, já que estava com um a mais, ficou num estado de, sei lá, no que não jogava pro lado, não atacava, não pressionava, errava lá atrás, que gerou um contra-ataque ali que a equipe do Vitória com um a menos chutou a bola na trave, poderia ter sido um gol. O Fluminense não aproveitou o fator de ter um a mais. E ao final do jogo ali, o árbitro vai expulso o zagueiro do Fluminense, erradamente na minha opinião, porque eu acho que o zagueiro do Fluminense sofreu a falta, mas o árbitro viu a falta do jogador do Fluminense e acabou expulsando. Esse árbitro também ele só serve para prejudicar o Fluminense. Tudo que é jogo ele faz questão de prejudicar o Fluminense. Mas enfim, aí um jogo que parecia tranquilo, ficou bem complicado. No segundo tempo, o Renato voltou com o Manuel no lugar do Lescano. O Fluminense ficou só com dois jogadores de meio de campo, o Otávio e o Hércules, e três atacantes. Na minha concepção, eu acho que ele deveria ter tirado o Cano, que é um jogador que não ia gerar muita. Não era um jogo pro Cano, né, já que ele não é de velocidade, e não tinha um armador ali. E o jogo ia estar muito aberto, trocação. Eu achava que o Cano deveria ter saído para entrar do Manuel, mas ele preferiu o Lescano. Aí ele justificou, porque ia ter dois jogadores sem ritmo e tal. Enfim, deu um certo no final, né? Mas, na minha opinião, o Fluminense sofreu demais no segundo tempo, porque os dois times estavam com 10, mas parecia que o Fluminense sempre que tinha menos jogadores, porque o Vitória conseguia chegar bastante, mas sem muito perigo ali. Quando chegou com perigo, o Fábio estava lá para salvar a gente. Aí, no decorrer da partida, o ponto crucial para mim foi a entrada do Júlio Fidelis no lugar do Guga, que fez o Fluminense ir para cima do Vitória ali, do meio do segundo tempo para frente, porque ele tinha mais força, né, vigor. Tanto é que teve até ataque que ele chegou lá contra três do Vitória, três jogadores do Vitória, e não tinha um do Fluminense para ajudar. Ele foi para cima e chutou para fora. Esse garoto é muito bom, ele entrou muito bem, ele gerou muito jogo pro Fluminense, principalmente para atacar ali. Depois que ele chegou ali, o Fluminense começou a pressionar mais o Vitória. Então ele foi um ponto muito positivo aqui na partida. E a partida foi isso, gente. O Fluminense não sofreu assim mais no segundo tempo, não teve aquela pressão, né? Porque o time do Vitória é bem fraco e botou muito atacante, mas quando conseguiu chegar foram as duas ali, ou estava impedido ou o Fábio defendeu. Então o Fluminense se safou bem dessa partida. Os destaques positivos do Fluminense eu deixo pro Lavega, cara. E o Lavega jogou muito hoje, assim, deu espaços legal, assim, foi até melhor que o Serna. O Serna hoje não foi bem, então ele entrou no lugar do Serna ali, então gerou um jogo, correu bastante, ele tá com um bom porte físico, fez um golaço no final do jogo, pena que estava impedido, mas assim, gostei. Ele tem que jogar mais. O Renato tem que dar mais oportunidade para ele. O Lescano também estava bem ali quando entrou. Uma pena ter que ter saído para recompor, né, a zaga ali, já que Igor Rabelo foi expulso. Mas enquanto esteve em campo foi bem. Um destaque também aqui pro Canóbio. Pô, Canóbio, cara, é incrível que esse cara corre, ele marca, ele vai para cima, ele não cansa, entendeu? Foi bem investido esse dinheiro, já foi até pago, né? Que ele já deu a classificação pra gente na Copa do Brasil. Então, assim, Canóbio tá jogando muito. Cano botou uma bola na trave, mas com um jogo com um a menos ali, sem tendo essa trocação ali, prejudicou muito o jogo do Cano. Como ele não podia sair, né? Já que o Renato tinha feito as 5 substituições, ele ficou no campo até os 90 minutos, mas não foi muito bem. Ele botou só essa bola na trave ali e foi isso a participação do Cano hoje, de positivo, né? Mas, né, Fábio, sempre o belo destaque assim do time, Hércules pelo gol, foi muito bem. O Otávio também foi bem ali na marcação. O ponto negativo mesmo foi o Igor Rabelo, né, que em 4 minutos conseguiu ser expulso ali, prejudicando uma partida que estava bem tranquila ali. Poderia ter saído a equipe com 2, 3 a 0 ali, mas também, quando estava com um a mais, só fez um gol e não fez mais nada, né? E é isso, o Guga, mesma coisa, não muda nada, é que ele não foi mal, mas também não vai bem, mas pelo menos não comprometeu a equipe hoje, não foi uma avenida, né? Mas em comparação ao Gil Fidelis, meu Deus, é um abismo ali entre os dois, né? O Fidelis é muito bom marcando e atacando, e o Guga é um jogador normal ali, só mais um. E é isso, a partida do Fluminense hoje foi muito importante, porque o Fluminense tinha perdido para o Corinthians em casa, agora recupera os 3 pontos, jogando fora de casa, agora é se preparar para a Sul-Americana, e
o clássico depois, né? Acho que é o clássico contra o Botafogo, no próximo fim de semana. Então, vendo a classificação na Sula aí, o Fluminense vem forte para encarar o Botafogo. Então, foi uma importante vitória em termos de tabela e em termos de confiança para o time para jogar essas próximas duas partidas, que é muito importante para o Fluminense. Então é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, já deixa o like aí, se inscreve para dar aquela moral e compartilha aí com os amigos. Valeu? Tamo junto e até a próxima.